Mateus 24, 4 a 8, nestes versículos, Jesus nos fornece uma imagem profunda e profética dos tempos do fim. Ele compara a aproximação dos tempos finais às dores de parto de uma mulher em trabalho de parto, que eventualmente dão lugar à nova vida de uma criança. Essa imagem é rica em significado e merece nossa atenção cuidadosa. Jesus disse: "Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são o princípio das dores." O termo princípio das dores pode ser literalmente traduzido como o início das dores de parto. Assim como as dores de parto se tornam mais frequentes e intensas à medida que o tempo do nascimento se aproxima, Jesus nos está dizendo que devemos esperar que esses sinais, guerras, fomes, terremotos e pestes, aumentem em frequência e intensidade antes de seu retorno. Nenhum desses eventos, por si só, é o sinal específico do fim, mas juntos eles pintam um quadro do mundo gemendo enquanto aguarda o retorno de seu Salvador. Vamos nos concentrar hoje em um sinal que raramente recebe a atenção que merece: a peste. Embora frequentemente ouçamos mensagens focando em guerras e rumores de guerras, terremotos e fomes, a peste é um sinal significativo que não devemos negligenciar. O que é uma peste? O termo peste geralmente se refere a doenças ou pragas disseminadas que causam mortalidade e sofrimentos significativos. Historicamente, vimos exemplos devastadores de pestes que tiveram impactos profundos na humanidade. Considere a peste negra, também conhecida como a Morte Negra, que ocorreu durante o século XIV. Esta foi uma das pandemias mais devastadoras da história humana, estimada em ter matado entre 75 milhões a 200 milhões de pessoas globalmente. Só na Europa, ela dizimou aproximadamente 30% a 60% da população, traduzindo-se em cerca de 25 milhões a 50 milhões de mortes. A escala dessa peste é quase inimaginável e serve como um lembrete sombrio do poder das doenças para desestabilizar e devastar sociedades. Em uma história mais recente, a gripe espanhola de 1918 a 1919, causada pelo vírus H1N1 da influenza A, é outro exemplo monumental. Esta pandemia é considerada uma das mais mortais da história registrada, ceifando a vida de cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O impacto da gripe espanhola foi sentido em todo o globo, afetando pessoas de todas as idades e deixando uma marca duradoura no século XX. No mundo contemporâneo, uma peste que se torna cada vez mais alarmante são as doenças resistentes a antibióticos. Você já ouviu falar de resistência a antibióticos? É um fenômeno em que as bactérias evoluem e desenvolvem a capacidade de derrotar os medicamentos projetados para matá-las. Isso torna os antibióticos, que antes eram ferramentas poderosas no combate a infecções bacterianas, cada vez menos eficazes. Os antibióticos têm sido uma pedra angular da medicina moderna, revolucionando nossa capacidade de tratar infecções bacterianas e salvando incontáveis vidas desde sua introdução no início do século XX. Os antibióticos aumentaram significativamente a expectativa de vida em todo o mundo. Por exemplo, a expectativa de vida global aumentou de cerca de 32 anos no início dos anos 1900 para mais de 72 anos hoje, em grande parte devido aos avanços nos tratamentos médicos, incluindo os antibióticos. É assim que os antibióticos são importantes. Para compreender plenamente a importância dos antibióticos, considere a vasta gama de infecções que eles tornaram tratáveis.
Antes dos antibióticos, até mesmo infecções menores podiam ser mortais. Doenças como tuberculose, pneumonia e sepse frequentemente levavam a altas taxas de mortalidade. No entanto, com o advento dos antibióticos, essas infecções se tornaram gerenciáveis, reduzindo drasticamente as taxas de mortalidade e melhorando os resultados de saúde em geral. Esse salto na capacidade médica é uma das principais razões por trás do aumento dramático da expectativa de vida no último século. Nas últimas décadas, a resistência aos antibióticos se tornou uma preocupação crescente. As bactérias estão evoluindo em um ritmo alarmante, tornando muitos dos nossos antibióticos existentes inúteis. As doenças resistentes a antibióticos estão de fato em ascensão, representando uma ameaça significativa à saúde global. De acordo com o CDC, mais de 2,8 milhões de infecções resistentes a antibióticos ocorrem a cada ano nos Estados Unidos, resultando em mais de 35 mil mortes anualmente. O surgimento e a disseminação de bactérias resistentes têm sido exacerbados pelo uso indevido e excessivo de antibióticos, tanto na saúde quanto na agricultura. Somente em 2019, as infecções resistentes a antibióticos mataram mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Essa tendência é profundamente preocupante e aponta para a necessidade de novos antibióticos que possam combater efetivamente essas bactérias resistentes aos medicamentos. Felizmente, houve um avanço significativo. Cientistas descobriram a primeira nova classe de antibióticos em 60 anos. Essa descoberta traz esperança em nossa luta contínua contra as bactérias resistentes a antibióticos, mas também serve como um lembrete contundente da ameaça constante da peste em nosso mundo hoje. Como crentes, o que devemos pensar desses sinais? As palavras de Jesus em Mateus 24 nos lembram que esses eventos não são isolados ou aleatórios. Eles fazem parte de uma narrativa divina maior. A crescente frequência e intensidade desses sinais, incluindo as pestes, são como dores de parto, sinalizando a aproximação do nascimento de algo novo, o retorno do nosso Senhor e o estabelecimento de seu reino. Somos chamados a ser vigilantes, a tomar cuidado e a não ser enganados. Os sinais dos tempos não são para nos causar medo, mas para nos despertar para a urgência da mensagem do Evangelho. Devemos ser diligentes em nossa fé, firmes na oração e ativos em compartilhar a esperança que temos em Cristo. Em Mateus 24, 4, 8, Jesus nos fornece uma visão profética dos tempos do fim, alertando sobre falsos profetas, guerras, fomes, terremotos e pestes. Ele compara esses sinais ao princípio das dores, ou às dores de parto que precedem o nascimento, indicando que esses eventos aumentarão em frequência e intensidade à medida que sua volta se aproxima. Hoje, podemos observar esses sinais se desenrolando em uma escala global, alimentados pela interconexão sem precedentes do nosso mundo. Um fator significativo que contribui para a rápida disseminação de doenças é o aumento da viagem global. Ao longo do último século, a frequência e o volume de viagens internacionais cresceram exponencialmente. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, somente em 2019, aproximadamente 4,5 bilhões de passageiros viajaram de avião em todo o mundo. Isso contrasta fortemente com o início do século XX, quando as viagens globais eram limitadas e lentas. A facilidade e a rapidez das viagens modernas significam que um vírus ou bactéria originário de uma parte do mundo pode se espalhar rapidamente para outras regiões, transformando surtos localizados em pandemias globais. Essa mobilidade e interdependência entre os países aumentaram o potencial para pandemias. Por exemplo, o que testemunhamos em 2020 com a rápida disseminação daquele vírus para virtualmente todos os cantos do globo ilustra o quão interconectados nos tornamos.
Se estamos de fato testemunhando um aumento na frequência e impacto das pestes, isso indica claramente que outro surto mundial pode não estar longe. Exemplos históricos e contemporâneos da peste negra e da gripe espanhola, as bactérias resistentes a antibióticos, demonstram que a ameaça de peste está sempre presente e em crescimento. Quando consideramos esses eventos à luz da profecia bíblica, torna-se evidente que podemos estar no início dos tempos do fim. E, de acordo com as Escrituras, esses desafios só se intensificarão. No entanto, como crentes, não precisamos viver com medo. Nossa fé em Deus nos proporciona esperança e segurança. As palavras de Jesus em Mateus 24 não têm o objetivo de instilar medo, mas de nos preparar e lembrar da soberania e fidelidade de Deus. Deus não nos deixou para navegar por esses tempos sozinhos. Ele se preocupa profundamente conosco e prometeu ser nosso refúgio e força. Deus não nos deixou no escuro. Ele queria que soubéssemos das coisas que viriam. Imagine o quão aterrorizados nós, como crentes, estaríamos se não tivéssemos a profecia bíblica. Mas por causa da profecia bíblica, sabemos como a história terminará, com nós no céu com Jesus. Essa previsão divina nos tranquiliza de que não importa o quão tumultuados os tempos possam se tornar, temos um futuro seguro e glorioso prometido por Deus. Além disso, as profecias de Deus afirmam seu controle sobre a história. Como está escrito em Isaías 46:10, eu faço conhecido o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá, e farei tudo o que me agrada. Essa soberania assegura que nada acontece fora de sua vontade, nos proporcionando uma base sólida de confiança. A Bíblia nos assegura repetidamente da proteção e cuidado de Deus. O Salmo 91:2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Esta promessa nos lembra que não importa as circunstâncias, estamos seguros nas mãos de Deus. Sua proteção não é apenas física, mas também espiritual, oferecendo-nos segurança eterna. Além disso, Romanos 8:28 nos tranquiliza, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em meio a pestes e pandemias, Deus está em ação, trazendo à tona seus propósitos divinos. Como crentes, podemos confiar que Ele está no controle e que nosso futuro está seguro nele. Para aqueles que podem se sentir ansiosos ou temerosos, é importante lembrar que o medo não vem de Deus. Segundo Timóteo 1:7 nos lembra, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Através da oração, da leitura das Escrituras e da dependência do Espírito Santo, podemos encontrar paz e força para enfrentar as incertezas desses tempos. Além disso, louvado seja Deus, pois só Ele é soberano sobre toda a criação, reinando supremo sobre reis, presidentes e nações. Sua autoridade é incomparável, seu poder inigualável e sua sabedoria além da compreensão. Ninguém pode desafiar a Deus, pois Ele está em uma liga só dele. Quando homens maus, com seus vastos exércitos, se levantam para desafiá-lo, eles não têm chance. Seus planos desmoronam diante de seu poder. Deus está no controle dos eventos mundiais e do desenrolar da história, dirigindo todas as coisas de acordo com sua vontade divina. Deus é completamente soberano sobre o fechamento e abertura do útero. Homens e mulheres não têm controle final sobre se conceberão um filho. Está sempre e eternamente nas mãos de Deus. Deus também é soberano sobre tudo, incluindo o mal em geral. Deus é soberano sobre a vida e a morte. Deus também é soberano sobre as pessoas e seus corações, incluindo você e eu. Deus é soberano sobre a ascensão e queda das nações. Ele estabelece governos e governantes e os depõe de acordo com sua vontade.
A história se desenrola de acordo com seu plano divino, com cada evento servindo ao seu propósito final. Deus é soberano sobre o mundo natural. Ele comanda os mares e os céus, controla o clima e governa as leis da natureza. Cada aspecto da criação, do menor átomo à maior galáxia, opera sob sua autoridade. Deus é soberano sobre o tempo. Ele existe fora do tempo e orquestra o passado, o presente e o futuro, para cumprir seus propósitos eternos. Nossos dias são numerados por Ele, e cada momento é sustentado por seu cuidado providencial. Deus é soberano sobre nossas circunstâncias. Ele conhece os detalhes de nossas vidas e trabalha todas as coisas juntas para o nosso bem e para a sua glória. Nossas provações e triunfos, alegrias e tristezas, estão todas sob seu controle. Deus é soberano sobre a salvação. Ele chama as pessoas para si, transforma corações e concede o dom da fé. Nossa redenção é inteiramente obra sua, realizada através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Deus é soberano sobre a Igreja. Ele edifica seu corpo de crentes, equipando e guiando-os para seu crescimento e perseverança, sustentado por seu poder. Esta verdade é um travesseiro sobre o qual podemos descansar nossas cabeças em paz todas as noites, seguros no conhecimento de que nossas vidas estão em suas mãos capazes. Quando refletimos sobre a soberania de Deus, vemos que é o alicerce da nossa fé. Se Deus está no controle, então não precisamos estar. Somos libertados do fardo de tentar controlar tudo por nós mesmos, da ansiedade de acreditar que tudo depende de nossos esforços. A soberania de Deus significa que as forças que parecem manipular nosso destino, nossa saúde, nossos relacionamentos, nosso cenário político, nosso governo, nossos padrões de pecado, nossas fraquezas e nossas dores, estão todas sob seu controle. Ele está tecendo todos esses fios em sua tapeçaria perfeita, trabalhando todas as coisas juntas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Em conclusão, embora estejamos de fato vivendo no início das dores, com sinais como pestes aumentando em frequência e intensidade, não precisamos viver com medo. Como crentes, temos a segurança da proteção de Deus e a promessa da vida eterna. Permaneçamos firmes na fé, encorajemos uns aos outros e iluminemos o mundo com a luz de Deus, um mundo que desesperadamente precisa de esperança. Se este vídeo tocou o seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com aqueles que você ama. Isso nos ajuda a levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.